Irineu, você congelou para mim. Será que a gente conseguiu voltar? Vamos lá? Será que todos estão conseguindo voltar? Tava congelado aqui para mim, agora o Irineu saiu. Deixa eu ver se ele retorna. Não sei, fechou o vídeo. Eu aqui para mim ele congelou. Ficou congelado. Vamos ver se ele tá voltando aqui. Algum problema? Algum problema Oi, tecnológico? Beli. Tá me escutando agora? Tô. Você Beli, congelou para você mim. travou, não conseguia fazer mais nada, né? Você ficou travada com uma barra de carga o tempo inteiro. Aí eu falei, vou sair e entrar de novo para ver se facilita, ver se volta. Então voltou. Funcionou. Que coisa. Bom, então voltamos, né? Vamos lá, voltamos então, Estamos voltamos. aqui. Então, o que eu estava dizendo é que eu acho que, assim, no caso dela, né, para você conseguir com que ele tenha esse bom senso de saber que agora não é o momento dele visitar a criança, que é melhor esperar e depois dobrar o número de visitações. Então, que isso pode ser negociado através de um mediador, né? Acho que ela pode buscar esse auxílio, né? Ela pode tentar que um terceiro venha ajudar, porque quando dois ali não estão conseguindo, vamos buscar esse mediador para ele tentar essa solução. Acho Sim, que sim. seria o mais razoável, né? É o mais razoável, mais razoável. Assim, acreditar, às vezes o mais trabalhoso é você conseguir conscientizar o outro de que você precisa de ajuda no terceiro. Seja Sim, psicólogo, seja mediador. É o mais difícil você conscientizar, porque as pessoas não costumam aceitar ajuda. Para que eu vou aceitar ajuda? E no momento desse, então, em que a ajuda é remunerada como um psicólogo, aí que ela não vai querer mesmo. Eu não vou pagar para ter um psicólogo. Ou então vem com preconceito de que psicólogo é coisa de... é frescura. E não existe é. isso. Toda Eu ia ajuda te é dizer bom. isso, Irineu. Eu acho também que muito da solução do conflito hoje passa pelo lado do preconceito de achar que, ai, não, quem precisa de um psicólogo tem problema, né? Ah, então eu não quero um psicólogo. A gente tem que entender que o ter um problema, você buscar um psicólogo é a solução do problema, né? Coisa de maluco, não pode, a gente não pode ter esse tipo, né, de preconceito, porque senão a gente não vai conseguir solucionar o conflito. Deixa eu só voltar um pouquinho e te fazer uma pergunta, Irineu. Sim, Você sim. estava falando de os homens realizarem a tarefa da casa. Você tem feito as tarefas da casa? Só Olha, por tenho curiosidade. ajudado, sim, tenho ajudado. Eu tenho feito sim, Beli. A Beli me colocando contra a parede, olha só. Então, eu tenho feito sim. Antes de responder essa pergunta, eu vou pensar aqui, mas primeiro eu vou mandar um beijo para a Cleusa, que entrou agora, minha aluna Eu vou também. Vou mandar um mandar um beijo beijo para o para ela. Leandro e vou E o aproveitar para Antunes perguntar se o entrou. Leandro também está fazendo as tarefas de casa. O Leandro Olha, vou entrou te também. contar, a esposa do Leandro cozinha pra caramba, mas ele ajuda com a filha na escola? Ele tá ajudando no homeschooling? Quero saber, Leandro. Aí, Leandro saiu, ó. Leandro acabou de sair. Mas, Beli, o que acontece? Aqui em casa eu ajudo na tarefa doméstica e, assim, eu acho que muito ajuda quem não atrapalha, tá? Então, se você, por exemplo, recolheu a roupa do varal, Ó, guardou, faz de né? tudo, ele que cozinha. O outro, ó, os dois Leandros estão dizendo que eles Olha, ajudam a beça. ajuda. Mas, ó, vou ter que confessar uma coisa. Eu ajudo, a minha esposa ajuda, mas aqui em casa, a questão que pega, Beli, é a questão da louça. A questão da louça aqui em casa pega. Por quê? Porque eu não gosto de lavar louça e Roberto também não gosta de lavar louça. Então, no dia que cabe a mim lavar a louça, o que eu faço? Eu fico embromando. Vou confessar, eu fico embromando. Eu dou Olha aquele migué, isso. fico tentando dar aquele migué, né? Principalmente a louça da janta. Fico dando aquele migué, deixa para depois. E se deixar, eu só lavo no dia seguinte, de manhã. E Roberta não suporta a louça suja na pia à noite. Então isso dá arranca-rabo aqui em casa, né? Dá Olha arranca-rabo. lá, a Raquel dando a dica. Dia dos Fica, namorados, máquina de lavar louça. fica revoltada, né? Agora, É, ó, você Thalita, deveria ser procrastinador. igual o nosso diretor. Se não ajuda em casa, ó, tá lascado. Não, bem complicado, gente. Mas assim, eu tenho ajudado, Agora, né? a Mas eu Nicole também já me ajuda confessou muita ali, coisa. olha. Eu tenho que falar também. Já contou o meu segredo. Eu sou o contrário. Irineu, eu sou a neura da louça. Hum, Você não entra na minha casa e não Sou encontra igual um o Roberto. copo sujo.
Se eu tomar uma água, eu lavo a louça. Se eu olhar para a pia, tô vendo um copinho, eu vou lá e lavo a louça. Eu lavo o tempo inteiro. Eu sou capaz, eu lavo o lixo. Sabe quando você vai jogar o potinho de Danone no lixo? Eu lavo para A jogar no Roberta faz lixo. isso. A Roberta faz Sou isso. muito a neura da limpeza. Mas aí eu te pergunto, a gente está falando de coisas do cotidiano, coisas corriqueiras. Isso no passado tinha peso na relação de vocês ou agora faz toda a diferença? Porque você nunca lavou tanta louça também como agora. Sempre teve peso, Beli. Essa é uma situação conflitiva, uma das mais graves aqui em casa da louça. Por quê? Porque eu nunca gostei de lavar louça e eu tenho essa questão de ser procrastinador exclusivamente com a louça. Eu gosto de empurrar com a barriga esse negócio, né? E ainda não tive coragem de mandar fazer uma obra, botar uma lava-louça aqui em casa. Mas então eu fico o quê? Procrastinando. E é terrível isso, né? E você reconhece, mas aquela questão que o Antônio até brincou, é muita ajuda que não atrapalha, sim. Se você não bagunçar, se você tiver o cuidado de manter a casa limpa, você vai ter menos trabalho depois. Tá? E Sem vai dúvida. fazer com que o outro tenha menos trabalho também. Né? Como atualmente eu assim, tenho trabalhado bastante, e a Roberta ela tem se encarregado mais de serviços domésticos, tá? Então, assim, a gente acaba dividindo e eu, assim, a minha forma de enxergar. Eu tento não atrapalhar muito, não sobrecarregá-la. Né? Porque você pode fazer isso. Se você tem um cuidado, por exemplo, de não sujar, você logicamente está facilitando aquele que está fazendo o trabalho. Por quê? Existem vários arranjos. Eu, por exemplo, trabalho em 3 lugares. É uma loucura a minha vida. Né? Então acaba que o serviço doméstico ele sobra mesmo mais para a Roberta. Ela fica com o serviço doméstico quase que integralmente. Mas se eu puder ter um comportamento de ajudá-la nisso, não sujando, não atrapalhando, aí as coisas andam melhor aqui. Aí economizo também, não prometendo que não vou cumprir. Se eu prometo que vou lavar a Sim. louça, eu vou e lavo logo. Né? Se eu ficar falando, deixa que daqui a pouco eu lavo, é melhor não, porque isso dá problema, isso dá briga. Você tem consciência de que você procrastina, né? E quando procrastina, é o que eu acho que acaba gerando toda uma discórdia, né? Raquel tá falando, o ambiente limpo, organizado, é outra coisa. E eu É acho outro. que isso reflete na relação do dia a dia, né? Sim, tem coisas básicas que eu falo que não custa nada um pensar no outro se estamos vivendo numa coletividade, né? Sim. A gente, para pensar numa solução de conflito, é porque o conflito está existindo. Eu preferia que o conflito não existisse. Eu acho que a gente tem que buscar é não ter o conflito, né? Porque são coisas inevitáveis. A louça vai estar ali, a gente vai ter que lavar a louça. Então, vamos adotar alguma forma de lidar com isso, porque se a gente parar para pensar, tudo pode acabar gerando conflito. Quer ver só? Você acha que o entretenimento gera conflito? Claro que gera, ele gera muitos conflitos. Né? De todos os alunos com quem eu conversei, das pessoas, parentes, amigos, na hora da diversão é a hora que surge a treta. Né? E por vários motivos, alguns bem engraçados, né? Como por exemplo, a briga pelo controle remoto. Quem vai ficar com o controle remoto na hora de assistir? E mais, briga por qual live eles vão assistir. Não, eu quero a live de fulano de tal. Não, eu quero a live do ciclano. Começam as brigas, não se tem uma discussão, né? Uma conversa a respeito do programa que a família vai fazer junto. Então começa a briga, por exemplo, um conflito que até uma aluna, não sei se ela está aqui, aluna, que é a sua xará, Isabelle. A Isabela levantou esse conflito, que é o conflito da Netflix. Na hora de assistir a Netflix, todo mundo começa a brigar, porque cada um quer assistir uma série diferente, um filme diferente. Começam a discutir, acabam que todos brigam. E vão fazer o quê? E vão para cada um para o seu quarto e ninguém assiste nada. Por falta de diálogo. Tá? Tudo por falta de diálogo. Então, é bem complicado. A hora da diversão também é uma hora que necessita de assim, as pessoas estarem abertas a experimentar coisas novas, programas novos, porque todo mundo confinado em casa, assim, a gente tem uma restrição muito grande do que é diversão. Acaba sendo o quê? A presença do outro ou a televisão, a internet. Então, é necessário um diálogo. Tá? Mas é um momento que surgem muitos conflitos. Teve, inclusive, um aluno que falou que várias pessoas levantaram um conflito do controle remoto, coisa que eu não imaginava, Beli. Né? E Isso um é deles disse que... engraçado, né? Um deles falou que a maneira de acabar que escondia o controle remoto para não trocar de canal. Que a maneira que encontraram foi amarrar o controle remoto, né? No sofá. Deram um jeito, amarraram o controle no sofá para ninguém poder esconder, gente. Uma loucura. Uma loucura essa questão de amarrar o controle remoto, né? A Então, até Raquel e a a Lu, Tainá aí mandando
um riso aí pra gente. Então, Lu, assim, super feliz de você estar aqui, Lu. Mas tanto a Tainá quanto a Lu estavam falando, a Tainá, perdão, a Luciana e a Raquel estavam falando da possibilidade de você instalar em outra televisão, você dividir. Mas você sabe que, assim, uma das coisas também que eu acho que a gente levantou de dados, que é muito interessante, é que o conflito ele acontece em todos os níveis sociais. A tudo. gente tem o conflito do rico, a gente tem o conflito do pobre. Aquele que divide o cômodo dá uma impressão de que ele briga mais porque tem um cômodo só. Mas não, isso acontece inclusive em quem tem mais de uma televisão, porque há uma disputa até de espaços, né? E Então é assim, poder também, quem manda, quem pode mais. Também eu existe quero isso. usar a televisão da sala. Ah, quem vai usar o banheiro primeiro? Então, peraí. E aí, naquele momento, você entrou no banheiro, eu já peguei a televisão dali e tal. Mas isso eu entendo, quer dizer, por tudo que a gente ouviu, que a gente pesquisou, que é fruto de um convívio, Sim. coisa que nós não tínhamos antes. Antes, nós não tínhamos esse convívio intenso. Então, todos os relatos que a gente tem são conflitos que a gente para pensar assim, mas todo mundo a vida inteira brigou, disputou o controle remoto. Aqui em casa eu sempre falo que o dono do controle remoto é o Vitor, né? Porque o Vitor é apaixonado por futebol e aí, assim, eu posso estar assistindo um programa, adoro, tô lá, e aí ele fala assim, mãe, vai passar um jogo. E assim, agora estão passando uns jogos lá de sei lá que época, ele nem era nascido, lá vem ele e quer, mas ele quer que eu veja o jogo com ele. Não, mãe, assiste comigo, você vai ver que isso é um jogão. Então ele é o dono do controle remoto. Então antes a gente aceitava, porque era uma vez ou outra. Agora esse convívio está mais intenso. Então o que era muito esporádico agora foi intensificado. Então aí você fica já sem paciência. Chega uma hora que eu dou aquele grito e digo assim: para tudo, calma, hoje o Chega. controle remoto é meu. Aí ele me olha assim, tipo, mas mãe, o controle, tipo, o controle, mas é isso, né? Eu acho que é esse convívio, é essa repetição, eu acho que isso realmente. A gente se tornou tudo, né, a Tayana está dizendo aqui. A gente virou a professora da escola, a gente virou tudo ao mesmo tempo, né? Tudo. Então, A isso força da escola, a concentrou. diversão, a companheira para assistir o jogo, tudo. Acaba. Mandar um beijo para a Tainá. Acabei de ver a Tainá colocando ali uma mensagem falando do volume também é um complicador, né? O volume, que mesmo quando se tem várias televisões, né, o volume pode ser um complicador. O barulho é um complicador, gente. O barulho é uma fonte inesgotável, velho, de conflito, tá? É uma fonte inesgotável. Imagina você dando a sua aula, velho. Aí o Vitor começa o quê? Batucar alguma coisa na sala ao lado. Vai gerar um conflito? Vai. Você está trabalhando. Ou então ele na escola, ele tá assistindo aula e você coloca o som alto. Muito. Olha, já que estamos aqui falando, antes de tudo, como professores, né, até do que como advogados, eu no outro dia estava dando aula. Raquel é minha aluna de quarta-feira, Raquel, ou de quinta, não sei, não me lembro. Mas eu estava dando aula e de repente o vizinho começou uma obra e os alunos começaram a me perguntar: Isabelle, que barulho é esse? Eu falei: não é na minha casa, é no andar de cima, mas o barulho estava dentro da minha sala, né? Ainda temos os E aí, conflitos com os vizinhos ainda, que é uma situação complicada. Porque nunca Raquel foi todo na mundo sua ficou aula? preso. Pois é, olha, vai dar conflito. Ainda tem isso, Antônio Renato. Vai passar Vasco e Palmeiras. Aí você acha que ele vai querer assistir torcendo pro Vasco? Ele vai querer me convencer de que o time dele é melhor, ele vai torcer pro Palmeiras, ele vai torcer. Isso já vai gerar conflito, Ô, com Beli, o certeza. Time, Vitor tem então, né? gosto, velho. O Vitor é um garoto de gosto. Ele tem um gosto refinado, tá? Para times de Ah, futebol. aconteceu também, olha, a Raquel tá lembrando aqui coisas interessantíssimas. Eu estava aqui dando aula, a Cecília foi até a cozinha, pegou uma cadeira e resolveu subir para pegar, não me lembro o quê. Quando eu olhei, eu só fiz assim, gente, para tudo, que ela vai cair dali. E tava ela subindo na cadeira, subindo na pia, subindo no armário e tal. Então, assim, são coisas que a gente não estava acostumado a ter, o nosso ambiente era separado, né? O ambiente de trabalho era um, o ambiente escolar era outro, então não tinha essa interlocução e que agora
está trazendo para a gente uma mudança total de vida, né? A gente tem que, ao mesmo tempo que dar aula, a gente tem que ser mãe, a gente tem que lavar a louça, a gente tem que parar tudo. Olha só, é a hora do café da manhã, acorda, vai. Ah, Catinha, A minha coisa irmã, dá um beijão pra minha boa. irmã. Muitos beijos. Beijo pra minha E um mãe beijo também, para que ela sua assistiu. mãe. Ai, que saudade dela. Muitos beijos para Kátia. Coisa boa, né? E, Beijo, Irineu, gente. isso também foi uma coisa interessante. As lives hoje, elas não são só assistidas pelos alunos de direito. A Marcele, que está aqui, é a nossa aluna de contábeis, os nossos familiares vêm aqui ouvir, porque, bem da verdade, a gente tem tratado de problemática que é o que eu falei, né? A gente está na greve mundial. O mundo parou. Está Todo mundo todo parou. mundo vivendo esse novo formato, está todo mundo aqui desse jeito. Então, para todo mundo está fazendo a diferença, né? Acho que a gente tem que hoje olhar, é um exercício, né? Olhar para dentro. Como é que isso está me afetando? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Irineu. Eu estava olhando nos casos, né? Você não acha também? A gente tem novos padrões agora de vida, de limpeza, de cuidado com a saúde. Você não acha que isso também gera o conflito? Muitos, porque os critérios, os padrões são diferentes. Cada um tem o seu padrão de limpeza. A pessoa acha que é suficiente limpar uma vez por semana. O outro não. O outro, principalmente com a quarentena, ele acha que tem que limpar a cada 2 horas. Tudo na casa dele. Então, se gera conflito, gera. Tanto conflitos por estar o tempo inteiro limpando, isso é uma coisa que incomoda, né? O tempo inteiro limpando, batendo panela, batendo as coisas, limpando tudo. E outra pessoa acha que é desnecessário. E também em relação ao gasto com materiais de limpeza. A questão financeira, ela assim, tem impactado também as famílias nesse período de A isolamento Luana, querido, social. Olá, entrando. Luana, beijo. Beijo, Luana. Luana, para sempre maquinzista. Com Mas eu, certeza. eu acho que esse impacto financeiro que você está trazendo, quer dizer, já até quando eu olhei na nossa busca de dados, isso também foi uma coisa que pesou bastante, né? A gente teve muitas demissões nesse período, nós temos pessoas que estão numa expectativa do que vai ser um pós-pandemia, né? Estão tendo salário agora, mas não sabe como vai ser o para frente. E isso também está influenciando no comportamento, né? Raquel, eu assisti um filme no Netflix chamado Toque Toque, exatamente falando do tratamento de pessoas com toque. Interessantíssimo, que é a hora que a gente para pensar que isso tudo que a gente está falando aqui, esses conflitos todos, eles são oriundos, sem sombra de dúvida também, desse comportamento de toque, que quem não tinha está adquirindo. Eu agora, assim, eu sempre, a vida inteira eu já tive, né? Eu sou a neura da limpeza, a neura... Esse filme é sensacional, não é, meu diretor? Muito incrível. Mas agora eu percebo que, assim, tá maior, porque era o que o Irineu estava falando. Chegou em casa, lava a mão, passa álcool. Não, mas eu nem saio de casa, não, mas eu desço para pegar as compras, para pegar as comidas, eu desço de máscara, eu volto, eu lavo a mão, eu higienizo. Então, assim, essa rotina toda também, né? A gente está obcecado por isso, né? A minha tia, a gente até brinca da minha tia, né? Minha tia Rita, ela, assim, a gente fica zoando ela que ela é muito, adora fazer uma limpeza, né? Que antes de começar já a quarentena, ela já era extremamente neurótica, um toque terrível com limpeza e tal. E agora, então, com essa quarentena, até falei, eu até brinquei com ela outro dia, falei, minha avó, que mora com ela, vai ficar desbotada, né? De tanto que você lava, limpa, minha avó o dia inteiro, né? Para você ter uma ideia, assim, ela limpa tudo tantas vezes ao dia que ninguém mais estava aguentando. Meu primo, minha avó, meu Deus do céu, sossega um pouco, calma, ninguém foi na rua hoje, não tem por que ficar nessa E coisa agora, toda. a gente tem que pensar no reflexo disso, que foi o que a Raquel falou. A gente vai adquirir um pânico de entrar no metrô. A gente vai adquirir, né? Assim, até quando utilizaremos as máscaras por precaução ou por medo, né? A Outro dia gente vai ter... eu fui até a caixa do correio, Belly. Aí nisso eu tô passando, abriu a porta do elevador, saíram 2 vizinhos. Eu me assustei. Aí eu comecei a rir, gente. Agora você se assusta até quando vê um vizinho. Vê um ser humano, você se assusta, né? Porque você não está mais acostumado a lidar com seres humanos estranhos. Pessoas que você não convive diariamente.
É muito complicado. E eu vou te dizer também uma coisa: a gente também tem que lidar, paralelo a isso tudo, com lideranças que não estão afinadas, né? A gente sabe que a gente está vivendo, quem é do Rio de Janeiro, nós somos do Rio de Janeiro, que a gente está tendo o presidente falando uma coisa, o governador falando outro, o prefeito falando outro. Eu acho que isso, para dentro da nossa vida, né? Quando a gente pensa assim na nossa sobrevida, isso é muito instável, gera uma insegurança muito grande, isso traz para a gente, né, um medo ainda maior. Olha a Marcele falando, levei meu filho no hospital no sábado com álcool gel na mão, toda hora limpando a mão do Vitor. Ô, Marcele, durante essa quarentena, eu tive uma internação, 2 procedimentos que eu precisei fazer meus de sangue. Eu saí de casa que eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eu levei álcool, eu levei luva, eu fui de máscara, eu fui de meia, de tênis. A gente sabe, a gente vai nesse formato. Que eu acho até que é o correto, né? Nesse Sim. momento a gente tem que estar se precavendo assim. Mas a gente tem que parar e estar de olho nos nossos governantes. Eu acho que vai ter que ter um momento também deles afinarem para conduzirem a gente. O que a gente vai poder fazer? É o momento da gente poder sair. Nosso diretor falando ainda a justiça também. A gente ainda aqui no Rio de Janeiro ainda veio Uma o loucura. judiciário, Uma loucura. mudou o rumo de tudo. Essa insegurança traz para gente, né, ainda um medo maior e gera também briga dentro de casa. A gente sabe que dentro de casa tem um que quer seguir o fulano, tem outro que quer seguir o Beltrano, né? A gente ainda vai ter isso pesando, porque a gente Os não está tendo uma conflitos condução. políticos são os conflitos políticos que também estão tornando a vida das famílias mais complicadas. Tá? Então você tem numa família pessoas que são a favor, são contra, são mais ou menos, cada um pensa de uma forma distinta. E a gente Irineu, tem que. desculpa te cortar, mas só Claro, dizendo assim, o conflito político por si só, ele sempre existiu. Mas o que eu acho que hoje traz para a gente esse maior conflito é a gente extremista. ter uma divergência de opinião entre os nossos governantes, que era como o pessoal estava falando, nós estamos sem orientação, a gente está sem comandante. Olha o Caio aqui também, professor Caio, Caio, Axel, beijo pro tanta Caio. gente. Olha o Axel, nosso egresso da Mackenzie, o Axel. Grande abraço, Axel. Uhum. Então, assim, eu acho que essa grande, esse conflito entre eles gera para a gente um conflito muito maior, porque a gente fica nessa insegurança. E aí, não adianta. Se antes já tínhamos uma divergência política dentro de casa, agora isso tá pior ainda, né? Tá, tá muito complicado essa questão desses conflitos, porque as pessoas não. Assim, tá nesse ambiente de lacuna, né? A gente está num vácuo de direcionamento. Tá? A gente não tem um direcionamento adequado porque existem divergências, as pessoas não sabem como lidar bem com essa questão da pandemia e ao invés de conversarem, não, elas tomam posicionamentos extremados. Né? Elas, ao invés de fazer uma negociação colaborativa, como a gente fala, pensando nos interesses de todos os envolvidos, não. É simplesmente posição. É binário. Ou está comigo ou não está comigo. É nesse sentido. E isso gera, assim, isso acaba sendo transportado também para o ambiente familiar porque você Sim, gosta mais de uma visão de um político ou de outro, ou então ou concorda com o outro, então você traz isso para dentro da sua casa e você também o quê? Você acaba também manifestando isso nas conversas dia a dia, no jantar, no almoço, quando acorda. Então isso acaba o quê? Isso acaba gerando uma irritabilidade nas pessoas, né? Ficam ali dentro, pô, não aguento mais falar com a minha mãe agora tá uma pessoa bitolada, não aguento mais falar com fulano, fulano não me escuta. Mas, na verdade, a falta de escuta, a falta de oitiva, pertence a ambas as partes, que ninguém quer escutar o outro, ninguém quer compreender o ponto de vista do outro. E, mais do que isso, ninguém respeita o ponto de vista do outro. Se a pessoa concorda ou não com algo, é uma opinião que ela pode ter, mas peraí, a gente tem que chegar num consenso a respeito de quais medidas a gente vai tomar dentro de casa para evitar a contaminação. Entendeu? sem dúvida. A gente tem que buscar esse consenso agora, embora a gente não encontre lá fora uma orientação para isso, né? Acho que é onde deixou a gente muito desorientado. Irineu, a gente acabou fazendo em 2 blocos, né? Porque congelou, travou tudo no meio, mas a gente está a 2 minutos aqui de terminar.
Então, eu queria te dizer o seguinte, né? A gente aqui pesquisou brigas por conta de guarda compartilhada, briga por conta de comida, ah, orientação sexual dos filhos, pais que não aceitam e que nesse momento estão ali convivendo com isso, Sim. o barulho do vizinho, o cabelo no chão da casa, né? A gente tem aqui toda a nossa pesquisa, todos os nossos dados. E eu costumo dizer que a gente tem que encerrar com uma cereja do bolo. Então, eu queria duas coisas. Eu queria te pedir, para de tudo que a gente ouviu aqui, o que, que mais te chamou a atenção como um caso assim icônico, uma coisa assim de, nossa, que conflito. E, claro, que acima de tudo, né, para aí sim a gente fechar com chave de ouro, qual a solução para isso, né? Quando a gente fala em conflito, qual a melhor solução para esses conflitos? O que, que você sugere? A gente comentou aqui de psicólogo, a gente falou de mediação, a gente tem conciliação. Então, você como um especialista nessa área, né? Lembrando que você fez uma pesquisa onde você mapeou aqui no Rio de Janeiro conflitos familiares e empresas, né? No Que Saara. passam de pai para filho, grandes brigas que acontecem na família e que acabam levando o negócio à ruína. A gente tem, assim, restaurantes, empresas tradicionalíssimas que o avô foi brilhante, o pai foi brilhante, o filho não quis nada e aí brigou e tudo ali desandou. Então, eu queria duas coisas. Que você me falasse um caso, assim, bem icônico, uma coisa bem interessante e que me dissesse, na sua opinião, qual é a melhor forma da solução desses conflitos. Um caso bem icônico que eu ri bastante, né? Até comentei com os alunos, então a gente riu muito. Briga por comida. Tá? Briga por comida. Por quê? Ambiente de quarentena, geladeira próxima. Né? Então, toda hora vai beliscar alguma coisinha. Então, o que acontece? É feita uma comida gostosa, um pudim, por exemplo, e você não pensa no outro, gente. Todo mundo come até acabar e sempre tem um que não é contemplado pelo pudim. Né? Sempre tem aquele que fica sem a comida. Isso gera uma revolta terrível. Pô, você não pensou em mim? Né? Como assim? Então tem casos assim que eu escutei, casos assim absolutamente engraçados, né? Muito engraçado de comida, depois a vingança, né? Que aí depois a pessoa vai e ainda se vinga, faz um brigadeiro, não dá um pouquinho pro outro. Então, assim, situações conflitivas que parecem bobas, mas isso gera um ressentimento, né? Você comer até o último pedaço do pudim e deixar para o outro, isso gera um ressentimento terrível. Tá? Isso aí, uma das situações que eu mais achei interessante E nesse é engraçado, né? Porque a gente pensa assim, ah, que absurdo, vai brigar por comida. Mas aí eu lembro daquele último pedacinho que eu deixei de pavê na geladeira, e quando eu cheguei, aquele último pedacinho não estava. E eu fico assim, eu não Não, acredito uma que tristeza, é era uma tristeza. aquele meu pedacinho não estava ali, né? Então, E a assim, segunda questão, Beli, que você me perguntou a parece respeito. briga de criança. Olha, a Luciana tá Parece. falando. Aliás, Lu, parabéns por essa barriguinha fofa, você grávida, muito linda. Mas é isso, né? A gente briga por umas coisas. Eu só vou insistir, assim, meu diagnóstico disso tudo é o convívio. É o Sim. convívio, que antes nós não tínhamos. Mônica, um beijo Ó, enorme. Mônica, beijo. Saudades de você, Mônica. A gente tem Mas que e a aprender, solução Beli, disso? a gente tem que aprender primeiro a conviver, tá? Aquela história de que o meu direito começa onde termina o seu, eu acho que a gente tem que mudar essa máxima, tá? Os direitos, eles têm que coexistir, tá? E você não pode acreditar, achar que a sua necessidade é maior do que a do outro, tá? A gente tem que começar a utilizar a empatia no dia a dia, não somente teoricamente, como você fala, ah, você não se coloca no meu lugar, não. Será que nós estamos nos colocando no lugar do outro? Tá? Por quê? É muito fácil você falar, ah, se coloca no meu lugar, mas você não está se colocando no lugar daquela outra pessoa quando você vai falar com ela, quando você vai brigar com ela. Então, assim, eu acho que a construção de um desfecho favorável para todas as situações é, primeiro, o diálogo, estar aberto ao diálogo, e ter o quê? E ter a consciência de que o outro também o quê? Também tem sentimentos, também tem percepções distintas. E que é importante que você converse e tente chegar a um denominador comum. Né? Pudim são Respeitando demais. o ponto de vista dele. Sim, Beli? O do Heavy falando pra gente, ó, pudim são demais. Não, pudim é negócio que dá briga, gente. Pudim é negócio É. da briga. Tá? Dá briga. Empatia, né? Eu acho que é exatamente isso. É o caminhar de mãos dadas, é o compreender o outro. Eu acho até, olha, Irineu, eu analiso muito.
que a gente tem que saber se entender, se compreender. Nicole está aqui, não me deixa mentir, convive comigo há 1000 anos, assim, Nicole é minha irmã, minha afilhada, minha filha, meu pedacinho. Nicole fez direito na Mackenzie também, e convive comigo desde que nasceu. Eu sou a neura da limpeza, sou a neura do lavar a louça, mas eu aprendi também que, já que eu sou tão neura assim, eu não exijo que ninguém lave a minha louça, sabe? Eu vou lá e eu lavo. Então a gente precisa ter um pouco disso também. Se me incomoda aquela pia cheia de louça, eu vou lá e eu lavo. É muito mais confortável do que eu ficar assim, lava a louça, agora é a sua vez. Olha, o seu dia. Não, em compensação, eu não cozinho absolutamente nada. Né? No outro dia eu fiz uma palha italiana com a minha filha, foi uma festa dentro de casa, porque eu fui para a cozinha fazer alguma coisa. Porque não é o meu ritmo de cozinha, né? Então, e também não reclamo. O que tiver para comer, eu como feliz, sorridente, porque, puxa vida, foi lá, fez. Eu acho que a gente tem que ter um pouco disso, né? Essa partilha de tarefas, sem essa exigência de você faz isso, eu faço aquilo. Eu acho que isso é muito ruim para qualquer relacionamento, né? Para qualquer, seja para mãe e filho, seja para marido e mulher, para quem quer que seja, né? A gente tem que olhar esse para dentro, né? Como é que você se comporta diante disso? Seu direito começa quando termina o meu, é a fala mais egoísta do mundo. Eu também acho, Antônio. Acho que a gente poderia refletir sobre isso. Caberia uma live sobre o seu Agora direito cabe começa. uma live sobre isso, hein? É porque eu Tô acho que sentindo que aí é vai o estar convidando o limite, Antônio né? para uma live. Acho que é o É o limite. O limite, é o limite. limite é que a gente tem que respeitar muito, né? O meu limite tem que ser onde começa o seu. Aí é uma questão do respeito ao próximo, né? Mas o direito tem que Então, acho que coexistir. a gente tem que coexistir. E claro que, em não sendo possível chegar a esse consenso, chegar a um bom convívio, que não se espere a explosão, né? Que se busque psicólogo, a gente tem atendimento familiar, a gente tem atendimento que pode ser feito agora online. E se a gente tem um conflito, como a briga da guarda compartilhada, a visitação do filho, precisa de um divórcio, ou está pensando num divórcio, que busque então um mediador, né? Para que esse mediador tente ponderar e ver se a gente tem algum meio termo. Acho que é de fato ainda uma boa solução. A Você gente não pode esperar tentar que o copo venha transbordar para nem que procurar uma solução. transborde, nem imaginar que tudo se joga no judiciário, né? Acho que hoje os meios alternativos de solução de conflitos, eles estão aí para a gente também diminuir a quantidade de demandas no judiciário, atender melhor as partes, atender de uma forma célere, né? Então, acho que a Sim. gente buscando, exatamente, Raquel, uma ajuda especializada é fundamental, né? Acho que Ô, isso é Antônio Botelho, se realmente eu definir que eu tenho direito, que você já descompensou. Ô, Antônio. Mas assim, Irineu, deixa sim. eu te agradecer Obrigado. por toda essa pesquisa, né? Acho que a gente utilizar os dados dos nossos próprios alunos, como você no início falou, né? A gente pegar uma P1, fazer dessa P1, já que Experiência, estamos sala de aula, falando de uma experiência. matéria, né? De solução de conflitos, trazer para essa realidade esses conflitos agora do confinamento e também buscar uma solução para esse conflito, isso é fundamental. Acho que a gente reavalia muita coisa, a gente se redefine, é o que a gente precisa daqui para frente, esse novo normal, essa repaginação. Quero te agradecer por estar aqui comigo nessa tarde, a gente aqui Mão, coração. batendo papo. Você sabe que eu tenho a maior admiração por você como profissional, não só como professor, mas como advogado. A gente, hoje em dia, nós atuamos juntos. Olha Eu só, me tenho o provocando, maior estão orgulho. falando que vão fazer um pudim em homenagem, tá vendo? Só porque eu Olha, acho inveja. Olha só que absurdo, gente, que absurdo. eu tenho o maior orgulho de trabalhar com uma pessoa como você. Gosto do trabalho que a gente faz com os nossos alunos. Acho que a gente incentiva muito essa pesquisa de campo, a gente pesquisa muito, depois isso virar um artigo e a gente consegue transformar isso num artigo científico. É uma coisa muito importante, né? O direito não precisa ser uma coisa bastante e chata. O direito pode ser o nosso dia a dia. Aliás, o direito é o nosso dia a dia É e ele pode vivo. ser exatamente
transformado nisso que a gente fez hoje aqui, né? Uma proximidade da realidade de todos. Quero, então, agradecer a você, agradecer mais uma vez ao nosso diretor e ao nosso coordenador que estão aqui presentes, claro. Não só por estarem presentes, mas por proporcionarem a gente esses momentos, né? Por dar essa abertura, essa liberdade para a gente. A gente não, exatamente. Assim, em alguns lugares a gente não tem liberdade que a gente tem. Trabalhar na Mackenzie, assim, a gente tem muita liberdade. E a faculdade entendeu que a interlocução com o aluno hoje, ela transcende o ambiente virtual da sala de aula. Isso aqui é um meio da gente estar se comunicando não só com os nossos alunos, mas com todas as pessoas que estão envolvidas nessa problemática. E que, como educadores, a gente tem essa missão, né? Olha, Antônio Renato ficou para tomar conta, tá vendo? Tá provocando. Ele é a nossa censura. Obrigado, Kátia. Falando que eu sou um professor atencioso. Obrigado, Kátia. Obrigado mesmo. Obrigado. Até parece, Antônio Renato. Ele é o primeiro a motivar a gente a vir aqui, a fazer as nossas lives. Ele está me devendo uma também, né? Aliás, eu acho que tanto ele quanto o diretor poderiam fazer uma live comigo, né? Acho que a gente fazendo assim, essa sucessão de lives, a gente traz essa interdisciplinariedade, a gente estuda muita coisa. Eu fico super feliz porque eu mergulho nesse universo. Quando eu olhei toda essa pesquisa, eu achei muito legal. Então, acho que a gente pode fazer outras. Agradeço a todos os nossos alunos que estiveram aqui presentes, que não deixem de fazer o relatório para ganhar horas de atividade complementar. Nossos amigos, reverendo Gilberto, que vai comer esse pudim com a gente assim que a gente voltar. Elian, professor Marcelo Santoro, professora Beatriz, professor Sidney Guerra. Foi muito legal ter todo mundo aqui. Muito obrigada, um beijo grande, Irineu. Obrigada de coração. Eu que agradeço, Beli. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Sim, a primeira live que eu tô fazendo, né? Fiz Instagram, tem o quê? Tem um mês que eu fiz Instagram. Né? A Isabelle já me bota pilha, vamos fazer uma live. Você tem que aprender, então, todo inseguro. Gente, eu não sei mexer direito nisso, Isabelle. Me ensina direito a mexer nessa traquitana aqui. Então, ela me, assim, todo carinho. Lembra que deu certo. Olha só, o nosso conhecimento não pode ficar guardado. Ele tem que ser partilhado. E hoje, a forma que a gente tem de partilhar é através disso aqui. Então, vamos todos ficar 100% tecnológicos para a gente não guardar com a gente. Agora eu tô high-tech agora. Partilhar. Né? Live no Instagram eu tô fazendo, velho. Tô high-tech. Agora eu tô super high-tech. Estamos high. Então, muito obrigada. Vou encerrar, então. Beijo para todos. Beijo para todos aí. Obrigado, Beli. Obrigado, gente. Tchau, tchau.